Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa do canal Compare, o programa 20, desse ano de 2021. E vamos à vinheta do nosso programa. As cores dos escudos heráldicos. Nesse programa nós vamos explicar o que cada cor do fundo dos brasões significam e o que os portadores desses fundos tinham como obrigação. Então, diz aqui que cada cor do fundo dos brasões heráldicos significa. Por favor, antes de mais nada, dê seu like no YouTube, ah, se inscreva, que é muito importante que nós tenhamos um número acima de 1.000 inscritos, para que possamos realmente dizer para o YouTube, o nosso conteúdo é interessante e que nós possamos continuar criando programas que ajudem as pessoas a terem mais conhecimento sobre história, acima de tudo, certo? Ou outras pesquisas que nós temos feito sobre preços. Quer saber tudo sobre heráldica? Então adquira meu livro no link abaixo da descrição, tanto em formato impresso como em formato em PDF, direto do site do Clube dos Autores. Aqui dá uma geral dos brasões, né? Nós vemos aqui fundo azul, fundo especialmente vermelho, há outros tipos de fundo que nós vamos explicar futuramente, fundo preto, amarelo e assim por diante. E vamos lá à explicação. O metal ouro ou amarelo pode receber outros nomes. Em determinadas circunstâncias, nos escudos dos reis passa a ser chamado de sol. Nos brasões, a nobreza em geral é chamado de topázio. Aqueles que têm esse metal no seu escudo estavam obrigados, na Idade Média, a fazer bem aos pobres e a defender seus senhores, lutando por eles até o final das suas forças ou até morrer. Metal prata branco ou cinza. Quando presente nas armas dos soberanos, recebe o nome de lua. A prata está associada com a inocência e pureza, e aqueles que a tinham em seu brasão, né, estavam obrigados a defender as donzelas e a amparar os órfãos. O metal vermelho é conhecido também como goles ou gules, recebendo esse nome nas armarias da nobreza geral. Quando presente nos escudos dos príncipes, passa a ser chamado de Marte, enquanto nos brasões dos nobres titulados é chamado de rubi. Esse esmalte é associado com o valor e a intrepidez e obrigava seus portadores a socorrer os injustiçados e oprimidos. O metal azul chama-se Júpiter, quando aplicado às armas reais, safira nas armas dos nobres titulados ou simplesmente azul nos escudos da nobreza em geral. Esse esmalte significa nobreza, majestade, serenidade, e os seus portadores estavam obrigados a fomentar a agricultura e também a socorrer os servidores despedidos injustamente ou que se encontrassem sem remuneração. O metal verde é conhecido na heráldica como sinople, quando aplicado às armas da nobreza em geral. Para os príncipes e reis passa a ser chamado de Vênus, enquanto para a nobreza titulada é referenciado como esmeralda. O brasão que continha esse esmalte obrigava o seu portador a socorrer os lavradores em geral, assim como os órfãos e pobres oprimidos. O metal púrpuro ou púrpura significa dignidade, poder e soberania. E aqueles que a usavam em sua cota de armas deveria proteger os eclesiásticos e religiosos. O metal preto é também chamado de sable nas armarias em geral, mudando seu nome para Saturno nas armas reais e para diamante nas armas da nobreza titulada. O sable está associado à ciência, à modéstia e à aflição. Aqueles que apresentavam esse esmalte em seus brasões estavam obrigados a socorrer as viúvas, os órfãos e todas as pessoas dedicadas às letras.
Então, nós tivemos aqui uma pincelada geral dos fundos dos brasões, né? A cor que chega faz o fundo, porque às vezes tem lá um brasão prata com um leão rompante em púrpura, que é o brasão, por exemplo, do Silva. Então, aquela prata significa isso. O leão também tem um significado. E aos poucos nós vamos explicando isso, as pessoas entenderem os brasões, o significado deles e por que foram adotados, né? E no próximo programa, quais são as partições dos escudos e seus significados? Os brasões, de modo geral, têm 9 partições. Então, dependendo do formato, aquilo ali tem um significado também. E os primeiros brasões eram mais simples, né? Depois de um certo tempo, já mais próximo da idade moderna, eles começaram a ficar mais sofisticados, né? Com mais detalhes, né? Mas é bastante interessante esse assunto e praticamente ignorado nas escolas, em livros, etc. Então, esse programa está, aos poucos, mostrando um pouco da heráldica, da nobreza e um assunto que faz parte da história da humanidade, correto? Então, envie-nos seus comentários e suas sugestões e críticas também, que é importante. Aguarde novos vídeos. Inscreva-se em nosso canal. É muito importante a sua inscrição. É gratuito. Você só dá um clique lá em mais nada. Dá o seu like ou dislike. Nós agradecemos muito. Obrigado pela compreensão de todos e fiquem com Deus.